Amém, igreja. Glória a Deus. Pastor Gil há de concordar comigo. O homem que encontra uma mulher encontra um tesouro. Amém? Como diz a palavra. Amém? Irmãos, estamos num momento assim muito especial. O Senhor tem derramado muitas bênçãos sobre nós. Só esse louvor, essa adoração, assim, eu diria o seguinte: a gente podia orar, embora que a gente já recebeu muito do Senhor, mas eu creio que tem mais para receber. Depende muito da sede que você está. Porque quando a gente chega na presença do Senhor, com um copo, Ele enche. Com um balde, Ele enche. Com uma bacia, Ele enche. Com uma caixa d'água, Ele enche. Depende da sua sede. Amém? Porque, como foi adorado aqui nesse louvor, Ele é imensurável. Ele transcende qualquer coisa. Ele supre todas as nossas necessidades. Amém? E a gente tem vindo assim nos momentos muito especiais, assim, num derramar do Espírito. Eu creio que seja sobre toda a nação um mover de Deus muito especial. E o Senhor tem dado palavras, né? Sexta-feira a gente teve aqui uma vigília, e como é bom a gente ter, onde o Espírito Santo de Deus está, a liberdade, né? A gente tinha feito um plano, mas o Senhor mudou totalmente o plano. Porque a gente estava sensível à voz do Espírito Santo e Ele nos conduziu a outras coisas sobrenaturais. Quem esteve aqui na sexta-feira? E eu creio, sabe, irmãos, que o Senhor vai continuar derramando. O Senhor vai continuar derramando ainda hoje isso, ainda essa semana. E eu creio, assim, que é uma crescente. Pastora Luiz e pastora Luiziana estão chegando aí. Eu creio, assim, num mover sobrenatural de Deus, assim, que será sobre nós como um divisor de águas. Eu creio nisso, assim. Eu creio de todo o meu coração que a gente possa ansiar isso no nosso espírito, que a gente possa ter sede. Eu quero, Senhor, eu quero, porque Ele é uma fonte inesgotável, como a gente viu no tabernáculo, né? Aquele que tem sede, vem a mim, né? E do seu interior fluem rios de água viva. Então, assim, Ele mata a nossa sede, Ele supre a nossa necessidade em todas as áreas da nossa vida. E hoje, especificamente, assim, até a palavra que a Rebeca leu tem muito a ver com o que o Espírito está falando. Semana passada foi o pastor Marcelo, a pastora Débora. Semana retrasada foi a Ana, e ela falou sobre, lembra, verdade? Lembra disso? Ela falou sobre verdade. É um dos atributos do Senhor. E outro atributo é justiça. Então, Deus é justo. Amém, irmãos? Deus é justo. Quem é injusto? A natureza da injustiça é do homem. Porque Deus é justo. Ele é justo. E como a palavra diz, nós somos justificados pelo sangue de Jesus, né? Então, assim, Ele é justo. Deus é justo. É um atributo do Senhor. E a gente tem que entender isso com clareza. Porque às vezes, né? As pessoas às vezes têm alguma decepção, têm alguma frustração. Deus foi injusto comigo. Não. Isso não é verdade. Isso não é uma verdade, irmãos. Deus é justo, né? Então a gente tem que entender isso. Isso é uma verdade dessa palavra. Não é uma sensação, né? Aconteceu alguma coisa, estou sentindo, foi injusto. Não. Deus é justo. E a gente vai ver em Romanos 14, 17, diz assim: portanto, o reino de Deus não é comida
nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. O reino de Deus é justiça. É justiça. Amém? Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor Jesus. Quem transforma o homem, quem muda o destino da humanidade é o Senhor Jesus. O mensageiro só traz a mensagem, mas quem muda, quem transforma, quem liberta, quem salva é o Senhor Jesus, Pai. Então, Pai, nesta noite, Pai, eu quero ser aqui, Senhor, boca tua, Senhor. Que teu Espírito Santo haja com total liberdade do nosso meio. Nós abrimos a nossa mente, o nosso coração, abrimos o nosso espírito para que possa derramar a tua bênção sobre nós, cancelando todo sofisma, todo baluarte, toda altivez, tudo que se levanta contra o conhecimento de Cristo, contra a tua verdade, que é a tua palavra, Senhor. Então, venha com a tua palavra sobre nós, Senhor Jesus, assim como está em Hebreus 4:12, porque ela separa a alma de espírito e junta de medula, Senhor. Então, estamos abertos para que haja essa separação nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a palavra de Deus diz: a justiça é um atributo de Deus. É uma das suas características próprias. Então, a justiça é uma característica de Deus. Quando a gente pensa, por que a gente não crê no evolucionismo, e sim no criacionismo? Porque ele criou todas as coisas. Tudo que foge do parâmetro de Deus é do homem a injustiça. Mas Deus é justo, então a gente precisa ratificar isso dentro da nossa mente, dentro do nosso ser. Amém, irmão? A gente precisa entender isso. Ser justo é uma qualidade fundamental da natureza de Deus. Uma qualidade fundamental da natureza de Deus. A natureza de Deus é justiça. Amém, irmãos? E a natureza do homem, antes de conhecer Jesus, por isso que a palavra de Deus diz que nós somos justificados pelo Senhor. Se a gente não passa pela cruz, esquece. Olho por olho, dente por dente. Fez o mal para você, você revida no mal. Agora, quando a gente passa pela cruz, aí a nossa medida, a nossa forma de pensar e de agir é diferente. Amém? A justiça de Deus se manifesta através de Cristo Jesus. Amém? Então, lá em Isaías 9, há poder, gente, na palavra de Deus. Como a Rebeca falou, eu amo isso. Porque as pessoas, não, o sangue de Jesus tem poder. Isso não é um jargão, não, gente. Isso é um decreto. Tem poder, sim, para mudar, para transformar, para libertar, para salvar, para curar, para mudar a rota, para mudar o destino. Amém? Então, lá em Isaías, olha que coisa maravilhosa isso, gente. 9, 6 e 7. Coisa linda isso. Afinal, um menino nos nasceu e um filho nos foi concedido, e o governo está sobre seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, todo-poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele será descendente do rei Davi, seu poder como rei se multiplicará sobremaneira e haverá plena paz em modo e o reino. E as bases do seu governo serão verdade e justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, fará com que tudo isso se realize. O reino de Jesus é justiça. Ele veio para quê? Para justificar todas as coisas. Então, assim,
A gente não tinha combinado nada, assim, toda adoração hoje foi direcionada para isso. Eu falei, Senhor, o que o Senhor está fazendo? Então, assim, o Espírito Santo de Deus está aqui, gente. Então, assim, a gente tem que entender que a nossa natureza briga contra a natureza de Deus. Briga contra a palavra. A nossa natureza é caída, é adâmica. E se a gente não entender isso racionalmente, a palavra de Deus nos diz lá em Romanos 12, pelas misericórdias do Senhor, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional, razão. Eu preciso entender na emoção. Não é emoção, é razão. Eu preciso entender essa verdade e colocá-la em prática dentro de mim. Muitas vezes, a justiça nossa, a gente vai ver, ela não passa de um trapo de imundícia. Como diz lá em Isaías 64. Olha o que diz. A nossa justiça. (64, 4) diz assim: desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam a sua esperança. Vem, pois, socorrer aqueles que praticam a justiça, com alegria, que se lembram de ti as tuas orientações. Todavia, prosseguindo nós em nossos erros e pecados, tu indignaste, e agora, como então seremos salvos? Ora, todos nós da mesma condição do impuro, todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundícia. A nossa justiça, irmãos, não passa de um trapo de imundícia. A gente precisa da verdade do Senhor para julgar toda e qualquer coisa. A nossa justiça ela é caída. Se a gente julgar conforme os nossos olhos, os nossos sentidos, o Espírito Santo de Deus ele tem que agir através de nós. A gente precisa dar liberdade ao Espírito Santo. E é interessante, assim, enquanto estava meditando nessas palavras, o que é interessante, assim, né? A gente vai ver um texto aqui em Mateus 7. Da mesma forma que você julga, você será julgado. Então a gente tem que entender, irmãos, a nossa justiça, muitas vezes ela é equivocada, pelo aquilo que a gente vê, pelo aquilo que a gente sente, pela forma de julgar, e muitas vezes, por sermos injustiçados por algum motivo, a gente vai colocando padrões equivocados dentro de nós. Então a gente vai falar sobre isso agora em Mateus 7. Olha isso aqui, irmãos. Mateus 7 diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgares, sereis julgados, e com a medida que usares para medir aos outros, igualmente medirão a vós. Então vamos lá. Da mesma forma que você julga, você será julgado. A gente vai ver um texto em Obadias, que você fala, meu Deus, tem misericórdia de mim. Então, da mesma forma que você julga, você será julgado. Então, vou fazer até aproveitar um Antônio, essa bênção aqui, que trouxe um negócio para mim. Então, vamos lá. Aqui é uma medida, tá certo? Uma medida. Então, vamos lá. Daqui ali tem 3 metros. Então, estou medindo 3 metros. Se eu medir 3 metros, equivocado, eu vou receber 3 metros.
Se eu medir 20 metros, vou receber 20 metros. De uma maneira equivocada. Ele está falando isso, não está falando isso? Da mesma forma que você julga, você será julgado. Então, isso é uma medida, isso é uma trena, né? Agora, vamos lá. Um termômetro. Vamos pensar no aspecto calor. 100 graus, 200 graus. Se você gera isso, da mesma forma no reino espiritual, como é que é isso, irmãos? A gente tem que guardar nossa mente, guardar nossa alma, guardar o nosso ser, nos submetendo à vontade de Deus, porque da mesma forma que você julga, às vezes você está, né, irado, alguma coisa assim, você, vai para um extremo, na onde? Na carne, e você julga daquela forma, e daquela forma você será julgado. A palavra não diz isso, irmãos? Não está dizendo isso? É isso. Se a gente não se esconde no esconderijo do Altíssimo, não se humilha na presença dEle para fazer qualquer outra coisa, a gente move o reino espiritual contra o nosso irmão e contra a gente mesmo. Para isso que o Senhor nos deu o Espírito Santo. Então, vamos pensar agora. Para velocidade, é um velocímetro, que a gente mede a velocidade. Para energia, força, power, potência, watts. E para energia elétrica, é o multímetro. Confere, Gil. Agora imagina. O que é maravilhoso no Senhor? Imagina que você condenou um irmão, chegou, fritou, e aí você está condenado a sentar na cadeira elétrica e receber 4 milhões de quilowatts, de volts na sua cabeça, e você vai morrer frito ali. Mas o que acontece? O Senhor vem e tira você dali e morre no seu lugar. É por isso que nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Eu falei, meu Deus, você fala assim, agora que o Senhor relatou esse versículo assim, eu falei, cara, não tinha essa clareza, pelas misericórdias do Senhor não somos consumidos. E é isso, irmãos. Se não fosse pela misericórdia dele, a gente já tinha sido fulminado, cara. Não é, Vitória? Não é não? Às vezes você puxa a orelha, às vezes você se estressa, vai no limite, aí vai lá, perdoe, minha filha. Nós somos humanos, mas somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos justificou. Se a gente não passar pela cruz, irmãos, fica estreito o negócio. A gente tem sido uma bênção aqui, terra de gozo aqui dentro, glória a Deus, mas existe um mundo lá fora. Faz você olhar a rede social, qualquer coisa, e falar, Senhor, mas não julgue para não ser julgado. Porque da mesma forma que você julga, você será julgado. Amém, irmãos? O diabo quer, sim, que você fale do seu irmão, que você fale das pessoas, que você... Isso é o plano carne. Precisa pisar nela, amassar, submeter o espírito. Senão vai mover o reino espiritual de uma maneira o quê? O Senhor vai estender o juízo, mas em nome de Jesus não vai, em nome de Jesus. Que o Senhor estenda a misericórdia sobre nós. Mas como é que a gente tem que se posicionar, irmãos? Sensibilidade ao Espírito, submetendo a palavra de Deus. Só
É a única solução. Ele nos deu isso. A gente estava contando esse louvor aqui, ele foi lá na cruz por nós, para mudar a nossa rota. Nós somos privilegiados, irmãos. Né? Então, se a gente... Até falei hoje de manhã isso. A gente mora numa nação que há 50 anos atrás tinha 3% de evangélicos. A gente tem agora 35%. Sabe o que é isso, irmãos? São 60 milhões de pessoas. Não é um privilégio isso? Que chegue a 70. Mas cabe a nós achar que a gente aqui... Olha quantas pessoas tem aqui, 40? Ah, nós somos mais, cara. A igreja aqui... Não. Tem muita gente nesse rebanho. Por isso que a palavra de Deus diz que você considere o seu irmão melhor que você. Ele fala isso. Por quê? Você não pecar. Então é importante a gente entender isso, irmãos. É uma atitude racional. Quando a carne gritar, você taca a cara no chão, fala assim, me perdoe. Hoje de manhã, a pastora Cláudia pregou sobre palavra. A gente tem que segurar o nosso ser. A tarefa da nossa carne é só um destino, gente. Levar a gente para a queda, para a ruína. E a gente tem que pisar nela. Amém? Olha esse texto, irmãos. Meu Deus, quando eu li isso, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Obadias 1,15. Essa versão é King James, tá? Eis, portanto, que o dia de Yahvé, o dia de Deus, está muito próximo. E esse dia vem como sobre todas as nações. Como fizeste no teu próximo, assim se fará contigo. E o teu feito retornará sobre a tua própria cabeça. Uau! É duro, né? É duro isso. Isso é duro. Mas glória a Deus por sua palavra. Senão a gente vai na nossa emoção, vai na nossa sensação e fracasso. E aí, diz assim, 18 diz assim, a casa de Jacó será semelhante a um grande fogo, e a casa de José como labaredas, e a descendência de Esaú será como palha. Caramba, gente. Não eram irmãos? Um vai ser labareda, outro vai ser fogo, e outro vai ser palha. Por que será? Por que a casa de Esaú virou palha? Como é que foi o coração dele? Como é que foram as atitudes dele? Temos que guardar os nossos sentimentos, irmãos. Só existe uma justiça. É a justiça do Senhor. Quando a palavra de Deus diz que nós somos justificados pelo sangue de Jesus, é só Ele que nos justifica. Ah, eu sou melhor. Ah, eu faço mais. Queda, ruína. A palavra de Deus é clara, irmãos. Existe uma corrida. Não é uma corrida? Existe uma corrida. Nós somos o quê? Mais que vencedores em Cristo Jesus. Ninguém chega na frente. Ninguém é melhor. Ninguém. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. E nele a gente é transformado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, mas é uma atitude que a gente tem que tomar racionalmente, nos submetendo à vontade dele, não à vontade humana, que é pecaminosa, que é caída. A gente tem que entender, a palavra de Deus diz claramente, da mesma forma que você julga,
você será julgado. Vamos continuar aqui em Mateus 7. Verso 3 diz assim: porque reparas tu o cisto no olho de teu irmão, mas não percebe a viga que está no seu próprio olho? Antônio, que conhece construção, uma viga. Uma viga é isso aqui, ó. E um cisco, é uma viga, é um negócio gigantesco. O irmão seu tem um cisco e você está com uma viga no seu olho. Vamos arrancar isso, irmãos. Vamos nos humilhar na presença de Deus. Vamos ser um só. Vamos ser um só. E como podes dizer a teu irmão: permite-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Por que você está fazendo isso assim, meu? Por que você está fazendo isso aí? Se você está julgando, condenando, e o mal está em você mesmo. O que acontece é o seguinte, irmãos. O cristão, aquele que não conhece a Jesus, ele faz as coisas, ele não tem o Espírito Santo, ele não entregou a vida a Jesus. Não muda muito o reino espiritual, mas quem entregou a vida para Jesus, tem essa atitude, isso mexe o reino espiritual. É sério isso, irmãos. A gente está num momento, sabe, crucial sobre a nossa nação. Crucial. O que a gente tem que fazer? Cumprir 2 Crônicas 7,14. E se meu povo, somos nós, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Só tem um que pode sarar a nossa terra. Temos as nossas preferências, amém por elas, mas o nosso reino não é esse aqui, irmãos. Nosso reino é justiça, é paz no espírito, amém? Você precisa entender isso. Isso porque o outro tem uma preferência, o outro tem outra preferência, vamos quebrar o pau, vamos fazer as trevas ficar cirandando no nosso meio? Caia por terra no nosso meio, em nome de Jesus, o espírito de rebelião, de divisão, em nome de Jesus. Saia, em nome de Jesus. 5 diz assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. A Gal deve estar me vendo. Uma vez ela contou um testemunho. Ela trabalhava num ambiente punk, assim. Tinha uma mulher que levantava, que mexia com umas coisas meio pesadas, ele levantava contra ela, fazia um monte de coisa, e ela ficava indignada, surtando, aquele jeitinho dela, né? E aí, foi falar com o Senhor: por que não muda você? Será que o Senhor não está falando isso com a gente hoje? Por que eu não mudo? Começar por mim. Por que eu não mudo a minha maneira de agir, de pensar, minha maneira de falar? Começar por mim, né? Começa pela gente. A palavra de Deus nos diz uma coisa que é clássica, irmãos. Uma coisa que é clássica. Quando tem um negócio desse tamanho assim, no seu lombo, assim, ó, te pressionando assim, ó. Faz isso, faz isso, faz isso. É das trevas. Porque os pensamentos do Senhor sobre nós são de paz e não de mal. São pensamentos de paz. Se você está se sentindo pressionado por alguma coisa, é do inferno. O Espírito Santo de Deus não pressiona a gente a nada. Faz isso, olha isso, faz aquilo. Ó. Tomar decisão com o nosso braço, com a nossa emoção, não é de Deus. Ele não fala: os pensamentos que tenho sobre vós são de paz
de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E serei achado de vós, diz o Senhor, quando me buscar de todo o vosso coração. A gente busca o Senhor de todo o nosso coração com ira do irmão? Não dá. A palavra de Deus não diz que o Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado. Cheio de fogo, eu tenho que fazer isso, Senhor. Ele é a justiça. O atributo do Senhor é justiça e verdade. Não fica nada sem passar por Ele, irmãos. Absolutamente nada. Quem somos nós? Quem somos nós? Na nossa miserabilidade, na nossa natureza adâmica. Amém? Não deis o que é sagrado, olha isso, irmãos, olha isso. Não deis o que é sagrado aos cães, nem joguei aos porcos as vossas pérolas, para que não pisoteiem e voltam-se, vos façam em pedaços. Pesado, né? Mas é verdade. O louvor, a adoração sai de quem? Do crente, cara. De quem foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Isso aqui que sai da gente é pérola, é precioso, é tesouro. Fica jogando para onde? Fica sendo boca de quem? Amém, irmãos? Vamos guardar o nosso coração. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 4, 22... Guarde seu coração, é dele que procedem as fontes de vida. Amém, irmãos? Vamos vigiar no nosso falar. Vamos vigiar no nosso julgar. A gente não tem capacidade de julgar, cara. Quem julga é o Senhor. A gente pode chamar o irmão, conversar, dialogar. Amém, por isso, glória a Deus. Mas bombardear o inferno, isso volta sobre a gente. Da mesma forma que a gente mede, a gente será medido. Se a gente pesa sobre alguém, isso cai sobre nós. É muito sério isso, irmãos. Isso não é uma brincadeira. Isso é o reino espiritual. A palavra de Deus diz o quê? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se sujeita ao homem, ele não vai fugir de vós. Sujeitai-vos a Deus, a palavra dele, ao Espírito Santo. A gente só vence a nossa guerra. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus, gente? Vencia a guerra dele, ó. Lá matando o leão, tocando a harpinha dele no meio do mato, sozinho, só ele. Mas tinha intimidade, relacionamento com o Senhor. Mesmo ele, Davi, um homem segundo o coração de Deus, fez umas doideiras. Mas era um homem segundo o coração de Deus. Amém, irmãos? Vamos vigiar, vamos guardar os nossos lábios, não vamos dar pérola aos porcos, não vamos dar o nosso tesouro para as trevas, que a nossa boca, os nossos lábios, sejam para o Senhor, e sejam para abençoar o irmão. Quando alguma coisa vier, você põe pimenta na boca, que nem criança, né? Põe uma pimenta malagueta assim, que você fala, caramba. Amém, irmãos? Queria que vocês se colocassem de pé. É uma palavra breve, mas é uma palavra que o Senhor nos deu aí. E eu creio, irmãos, em nome de Jesus, assim como foi nessa sexta-feira, irmãos, eu creio que o Senhor vai continuar ministrando ao nosso coração. A gente vai fazer exatamente o que a gente fez na sexta-feira.
aquilo que o Senhor nos direcionou a fazer. A gente vai ministrar um louvor daqui a pouco, tá, Indy? Ali, e aqueles que tiveram aqui na vigília, na sexta-feira, eu queria que vocês estivessem intercedendo para quem vai receber aquilo que o Senhor está mostrando para a gente fazer. A direção é do Espírito. Senhor, gente, isso não é uma obra de homens. É uma obra do Espírito Santo de Deus. Vamos ter isso claro. Amém? Que a gente possa receber do Senhor o que há de mais precioso. Tem uma passagem que está em Esther. Espera aí rapidinho. Eu não vou abrir não, vou só contar. Então, tem uma passagem que está em Esther, no momento. Então vamos lá. A gente falou sobre a nossa justiça, da mesma maneira que a gente julga, a gente será julgado. Mas muitas vezes a gente pode passar por injustiça também. Isso criar uma ferida dentro da gente, que teoricamente fala assim, eu tenho justificativa para isso porque aconteceu isso. Isso é uma mentira do inferno. Isso é uma mentira. Que gerou uma raiz de amargura, gerou uma ferida, e que você não conseguiu liberar o perdão, e você traz isso. Tem uma passagem em Esther, o povo, existia um homem mau, que ia exterminar com o povo hebreu. E a rainha Esther entrou ali num jejum, conclamou um jejum com o povo, e aí o que aconteceu? O rei Assuero, que era o rei que ia justificar, ia cancelar aquele decreto de morte, estendeu sobre a rainha Esther o cetro de justiça. Quem estende sobre nós o cetro de justiça é o Senhor Jesus. Então a gente vai aqui ministrar. Se você, irmãos, eu sei que eu já fiz isso. Se você um dia lançou palavras de maldição, foi injusto com alguém, você vai receber a justiça do Senhor. Ou se você foi injustiçado por alguém, você vai receber isso do Senhor hoje. Ou seja, o perdão e a justificação que vem de Jesus, pelo sangue de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Pai, nós colocamos isso diante de Ti, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa ministrar os nossos corações nessa noite, Pai. Nós queremos aqui, Senhor Jesus, mais do que nunca, Pai, sermos justificados pelo sangue de Jesus. Se houve alguma injustiça sobre a nossa vida, que a gente possa liberar o perdão, Senhor, que isso não cause nenhum trauma em nós, Pai. Nós clamamos isso em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Para você que está em casa, irmãos, a gente está terminando o culto, que você possa ser abençoado, que você possa ser ministrado por essa palavra. A gente vai continuar a ministração aqui, que você possa botar um louvor na sua casa, que você possa ser justificado pelo sangue de Jesus, que você possa entrar na presença do Senhor e possa se humilhar na presença dEle e falar, Senhor, eu peço perdão por isso, mas eu libero o perdão também porque eu fui injustiçado por algo. Então que você possa ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus aonde você está, em nome de Jesus. Amém? Amém. Boa noite, Deus abençoe a todos aí.